momento cirúrgico da história que o futebol entra na lógica do capital, quando o capitalismo se apropria do futebol. E também eu queria que a gente discutisse o objeto Red Bull, que o Red Bull tem feito com seus clubes internacionais, né? O case Red Bull. Né? Estive lá, inclusive, Assim, há 2 tá semanas rolando É atrás. verdade, o Bragantino, né? O Bragantino tá indo muito bem no campeonato, inclusive, né? Sim, sim. Mas até o Contra-Ataque, né, lançou, eu vi que vocês viram já a matéria do Contra-Ataque, né? E um clube foi na Áustria, Gabriel. Eu não lembro que país foi. Provavelmente, porque acho que a Red Bull é de lá, não é? É o Salzburg, né, que a Red Bull comprou. Isso. Que rejeitou a proposta da Red Bull, né? Mas, enfim, manda aí, é com vocês. Acho que, não sei se o Gabriel concorda comigo, acho que a partir da década de 90, né, mano, que a gente tem uma investida maior, assim, do capital, de você querer transformar o futebol, além de uma questão cultural, além de um esporte em si, num produto mesmo, né, para se vender, para se criar produtos periféricos deles, jogos eletrônicos, além das camisas, né, gerar outros modos de receita que ultrapassassem a questão do direito de imagem dos atletas, das transmissões e das entradas de futebol, das entradas para o estádio, né, para o próprio jogo. Acho que a gente tem um movimento interessante aqui, que eu até comentei no terceiro capítulo da minha pesquisa, que foi o caso do Atlético Paranaense, né? Na década de 90, se eu não me engano, ali em meados de 95, o Atlético sofreu uma puta de uma mudança, tanto na estrutura do clube, tipo, começou a ser pensado como uma empresa, ser pensado como um ambiente corporativo mesmo, e teve mudanças também no estádio, né? A construção da Arena da Baixada, os caras foram até lá para Inglaterra, se eu não me engano, pegar inspiração no estádio do Manchester United, no estádio do Liverpool e tal, e trouxeram para cá essas inspirações e construíram a Arena da Baixada, né? Que é essa estrutura moderna, entre aspas, que a gente vê por aí. E também tem a questão do relatório Taylor, né? Acho que no começo da década de 90, também finalzinho ali, 89, teve uma série de acidentes, época do hooliganismo, né, na Inglaterra, que isso gerava muito debate, principalmente por conta da violência e a questão da violência entre as torcidas e a própria polícia, a intervenção do Estado também em inglês. Esse relatório criou um molde, né, tipo um estatuto de estádios. O estádio, para ser seguro e tal, tem que ter esses moldes, e se não tiver esse molde, o clube não vai competir na elite do futebol. Então, peraí, para entender, o protocolo Taylor foi uma regulamentação de como você tem que se comportar na arquibancada. Basicamente, tipo, eles fizeram, depois de uns acidentes, depois acho que foi no jogo do Liverpool, se eu não me engano, que não sei quantas pessoas morreram porque uma arquibancada cedeu, aí colocaram a culpa na torcida, aquele papinho de sempre, né? É uma parada estrutural do estádio. Então, o bagulho cedeu, foi a culpa da polícia. Depois foi culpa da polícia, que depois cedeu o número de gente, tá ligado, no setor, aí o bagulho cedeu mesmo, o bagulho velho, mano, vai ceder. Aí cedeu, matou um monte de gente. Aí isso foi o bode expiatório para os caras formularem esse relatório e, tipo, criarem uma estrutura de estádio, uma estrutura de arena, né, depois que veio se transformar em arenas, criando aí esses moldes para os clubes seguirem. Aí depois também veio a Premier League, né, se eu não me engano, no começo da década de 90, que é um campeonato, tipo, mais pensado para gerar um novo público, para, tipo, já ter essa estrutura de produto, ter uma transmissão mais exclusiva, ter, tipo, jogadores astros, tá ligado? Os caras que constrói uma imagem de jogador e astro, de vender um monte de produto, enfim. Acho que finalzinho ali da década de 80 e comecinho da década de 90, principalmente lá fora, na Inglaterra, né? E aqui no Brasil com esse caso do Atlético Paranaense.
Tem uma outra coisa também que eu acho que é fundamental para isso, que é em vários países tinha um limite de estrangeiros por clubes, né? A Itália tinha, acho que a Inglaterra tinha também, isso cai. Então você permite vir aqui na América do Sul, na África e comprar jogadores. Sim, E essa questão dos astros também, né? É um negócio que aconteceu com o basquete, com o Michael Jordan e no futebol também foi muito presente, né? O Ronaldo como garoto propaganda da Nike, por exemplo, é praticamente a Nike tentou fazer a mesma coisa que fez com o Michael Jordan, né? Mas não conseguiu. Acho que a criação do departamento de marketing, né? Surgiu esse novo departamento nos clubes, né? Aí, tipo, o cara joga, o clube tem determinada marca de camisa, sei lá, Adidas, mas o cara é atleta da Nike, tá ligado? Ele usa os produtos da Nike, usa a chuteira da Nike. Aí, tipo, tem contrato pro cara jogar uma final com a chuteira da Nike, tal modelo, porque os caras estão lançando esse modelo. É bem interessante essa questão do... É interessante e triste, né? Depois que a gente, tipo, se for analisar a questão das arenas, né? O preço que é cobrado nas entradas. Mas é muito interessante ver como o futebol deu essa girada para se tornar um produto mesmo. Aí depois vem os jogos eletrônicos, né? Que a gente vai comentar mais pra frente também. Não, mas vocês lembram daquela chuteira, já que o Gabriel falou do Ronaldo? A Total 90? Nossa, mano, era sonho, né? Essa chuteira. A dourada, né? Lembra da dourada? Acho que tinha Teve a de preta e prata, 98, né? Que ele joga a Copa. É. Eu acho que era a 2, né? Teve a 1, daí teve a 2, que é aquele joga a Copa, e teve a 3 depois. Que é uma vinho lá. Tinha vinho, tinha uma prata. É essa aí que vendia, a vinho. Tinha a prata também, era a prata tipo tipo o peito do pé assim era prata, aí na parte do calcanhar era preta com 90 em branco, né? Nossa, eu lembro certinho disso aí. Eu tive uma vinho. E essa vinho aí, os moleques da escola tinha sempre, assim, tipo, cada turma, metade dos moleques tinha Total 90 e queria ser o Ronaldo. Isso para não falar daquele do corte de cabelo, né? Que era aquele bigode na testa, né, mano? Eu lembro lembra as pulseirinhas do racismo da Nike, mano? Que era uma preta e uma branca entrelaçada. Pode Também crer, foi é um verdade. estouro, velho. Eu não lembro não, mano, mas tipo... Nossa, é daí foi isso, né? nos anos 2000 e foi tipo, algum jogador de futebol apareceu usando e... Aí depois eles lançaram uma dessa na Copa de 2002, que era verde e amarela, né? Nossa, foi muito sensação isso aí. Mas aí, mas para ver, né? Assim, a gente estava falando, até comentei da gente falar da Red Bull, mas é uma forma da gente começar a enxergar como que essa lógica do capital, ela vai se infiltrando na sociedade, assim, e instigando os nossos gostos, tá ligado? E, Mari, posso falar? Pode. Já entra, fala tudo. Não, tipo, já adiantando um pouquinho coisa da Red Bull, eu tenho uma opinião sobre essas gestões e tal, de clube-empresa. Mano, se o clube é gestado por uma pessoa que, tipo, manja minimamente de futebol, não precisa de se tornar uma empresa, tá ligado? Acho que, o discurso do clube-empresa mascara muito isso, tá ligado? E se aproveita muito do que a gente vê no futebol brasileiro, tipo, os clubes falidos. O próprio exemplo do Cruzeiro, que tá quase caindo pra Série C. Mas isso é só, tipo, fruto de gestões de pessoas que não manjam porra nenhuma de futebol, tá ligado? Não manjam porra nenhuma de como administrar um clube, como pensar o futebol. E o futebol brasileiro sofre muito disso. E tá fragilizado, né? Infelizmente, aí aí vem o capitalismo, tá ligado? O discurso do clube empresa. Ah, vamos ali porque o bagulho ali tá fragilizado, vamos tipo, martelar em cima disso. Mas, tipo, não, gente, calma, é só, tipo, arranjar alguém, sócios, votem em alguém que, tipo, manje minimamente de gestão, que, sei lá, o clube vai ter alguma salvação, pelo menos. Mas Mas, qual que é enfim. Gui, qual que é a diferença? É uma dúvida que me surgiu. Qual que é a diferença
do burguês que fundou os clubes operários através da sua empresa. O que difere dele, além do tempo, né? Para as empresas que se apropriam dos clubes hoje? Acho que... Nossa, essa é uma pergunta pro boa. Acho que, pensando num clube operário e tal... Porque eu fiquei pensando Não sei no se, tipo, seguinte, a gente pode pensar a questão do controle dos empregados também, né? Porque tinha isso, né? Não sei se o Gabriel concorda. Se ele quer acrescentar alguma coisa. Porque, pensando assim, eu tipo, penso além da questão do controle dos empregados, de, tipo, ter jogo sábado, domingo e tal. Ah, não sei. Porque eu não sei o que o Gabriel acha. Sei lá, mano. Não. Essa questão do futebol operário de ser um espaço para lazer também, né? No Sim, começo, sim. durante um curto período foi tal, e eu acho que não tinha essa lógica do capital ainda, né? Eles não montavam um time para Real, lucrar. Não Tanto é, que exato. os times operários, eles começam bem antes da profissionalização do futebol, né? Então acho que aí tá... Existe uma... É claro, né? Tem que falar, né? Existiu o profissionalismo marrom, que eles Sim, chamavam, né? sim. Que é, pô... por exemplo, o Bangu é um time operário, né? Que é o Bangu, não sei o que, Company. Lá os jogadores tinham... Os que eram jogadores de futebol também, eles tinham alguns benefícios, não trabalhavam um dia antes do jogo e tal. Porém, não era a lógica do capital que os clubes e empresas têm hoje, né? De ter uma marca, de faturar, enfim. É, um outro capitalismo e um outro mercado, né? Sim, exato. A questão da Red Bull é justamente isso. Tipo, os caras criam ou procuram clubes que geralmente não tem muita tradição no futebol e tal, não tem muita história. Aí entra bastante, né, o discurso do capital, de tipo um apagamento da memória, sei lá. Que foi o caso do Bragantino, que tipo, mesmo o Bragantino sendo um clube tradicional e tal, é um clube que não tem muita torcida, do interior de São Paulo, tipo, não tem muita história no futebol nacional, é mais no contexto local. Então, a Red Bull veio justamente para, tipo, se eu não me engano, eles são o único projeto da Red Bull aqui na América Latina e no futebol, né? Não sei, tipo, se eles patrocinam atletas de outros esportes, devem patrocinar, Sim, mas sim. no futebol é o primeiro caso, tipo, o primeiro case, né? Como eles falam, o primeiro case, assim, de negócio, de business da Red Bull aqui na América Latina é o Red Bull. Então é tipo, justamente isso, é procurar alguma coisa para expor a marca e expor a marca, tá ligado? Vender os produtos e criar o marketing mesmo. E eles entram num negócio que é, assim, não precário, mas é um negócio que tem muita falha, né? Tipo, eles dão uma condição de trabalho melhor pros Sim, funcionários do sim. clube, do que em Uhum. outros clubes e tal. E geralmente a estrutura é tipo uma de uma empresa mesmo, um negócio bem corporativo. Sim, sim. Então é tipo tudo planejado, os bagulho assim, tá ligado? Coisa que a gente não vê muito nos clubes sociais, né? Os clubes associativos aqui no Brasil, que por muitos anos foi uma bagunça e tal, hoje em dia tá meio que mudando um pouco. Vou pegar o exemplo do Santos, por exemplo. As últimas gestões do Modesto Roma, lá na era Neymar, e a última do Pérez, mano, foi um desastre. Tipo, o Andrés Rueda, que assumiu agora, que ele é um cara mais entendido e tal, de administração, tá tentando arrumar a casa. O cara teve que vender um monte de jogador, tipo, minar quase todo o elenco, os principais caras. O Santos tá nessa situação muito por conta das gestões anteriores. Tipo, essa gestão teve que vender os principais jogadores para poder quitar a dívida, tipo, da era Neymar, tá ligado? De 2000, 2010, 2011, 2012. Então, aí vem esse discurso de clube empresa que, tipo, encontra esse terreno fragilizado e com apoio da mídia, óbvio e tal, de empresas que se interessam em, que estão se interessando mais no futebol brasileiro e vai encontrando adeptos, né, digamos assim. E o caso do Red Bull é bom lembrar que é um caso meio que dá errado, né? Porque o Red Bull, ele
ele não consegue subir para as divisões superiores sozinho, né? Ele tem ainda, inclusive existe ainda o Red Bull Brasil, né? Exato, E é. aí ele vai lá e compra o O Bragantino, que Bragantino, tava pode crer, mano, quase tem essa caiu, né? história aí, Quase caiu na Série C, pra é. Série C, e aí eles Uhum. compram. Pode crer, E, teve essa história aí também, né, que os caras e, simplesmente compraram. e o Guilherme falou um negócio que é muito interessante, que é de ser clube com pouca torcida, com pouca tradição, né? Porque, pô, você pega, hoje em dia também é moda os bilionários comprarem clubes, né? Aí você pega, sei lá, o Chelsea, o Manchester City, o Manchester United. Só que lá na Inglaterra não é tão simples assim, né? Pô, tem, por exemplo, a torcida do Manchester United odeia o dono do clube, velho. Tanto Tanto que que eles fundaram, né, não sei se tu vai é falar o agora, United FC, né? Que é um exato. clube que joga divisões inferiores, que é os torcedores que realmente não aceitaram, falaram, ó, não torço mais para isso. Tal, então, e tem o caso que agora são que é o do PSG, né, que é o Qatar que comprou o time, ou seja, um estado que é dono do time, e o do Newcastle, que é a Arábia Saudita comprou o time, ou seja, Mano, isso é muito absurdo, né, um dos velho? lugares menos democráticos do mundo. E teve o Tem, caso do Newcastle agora, né? é, Tipo, é um clube com nome e tal na Inglaterra, mas não é um clube com muita tradição na Liga Nacional, tá ligado? Não tem muito título. É um clube que vem, sei lá, com jejum de título há não sei quantos anos. É, desde que Aí eu os me caras entendo foram por lá e simplesmente gente, compraram. nunca vi um desponte do Newcastle e olha que eu acompanho a Premier desde criança, cara. Exato, a única coisa bonita deles é a camisa, né? é É, linda. aliás, os clubes ingleses têm camisas muito bonitas. Tem, Eu, Ah, tem eu um, tem um caso na Inglaterra que eu acho que é muito engraçado, velho. Assim, engraçado e triste, né, ao mesmo tempo. Que é o caso do Cardiff City, né? Não é nem na Inglaterra, né? No país de Gales, mas ele joga a Premier League, jogou a Premier League. Que o dono comprou o time eu acho que ele era, tipo, a cor do time era vermelha, e o dono falou, não, eu não gosto de vermelho, a partir de hoje o time é azul. E pronto, o time é azul, o uniforme era azul, e claro, a torcida protestou, mas o cara era dono do time, né? é Então, uma coisa interessante que a gente esqueceu de abordar quando houve essa transformação na década de 90, que os clubes ingleses, é foda, ingleses viraram empresas, né? Então, tipo, os caras têm capital aberto, né, para ações. Então, se tu quiser comprar as ações, tipo, sei lá, do Chelsea, você pode comprar, do United, tu pode comprar. Então é um bagulho bem mercado financeiro mesmo, tá ligado? tem, acho que o Liverpool, né, é um que a torcida detém a maioria das ações. Puta, mano, eu fiquei sabendo esses dias, sei lá, semana passada, que o LeBron James é tipo um dos donos do Liverpool, tá ligado? Ele tem Sim, uma é, parcela então, lá, e tipo, se o clube ganhar, ele ganha não sei quanto, tá ligado? eu tava vendo até um cara que o Gui citou lá no Resenha, que é Erlan Simões, que ele estuda sobre o clube empresa, ele tava falando sobre a questão da Alemanha, né, que os clubes lá são empresa, mas a maioria dos times, os maiores acionistas da empresa são as torcidas, né? Então, tipo, você acaba não ficando refém Aham. de um Tem um cara nome que pra isso, né? Não sei o que mais um, né? Que eles têm a eu acho regra que lá que não pode, 50 né? mais um, alguma coisa assim. Ah. é algum nome meio tipo de tratado assim, né, que eles fizeram. E, e por conta disso são clubes muito democráticos, né? Você pega a eleição de clube na Alemanha, são, sei lá, 30, 40 mil torcedores que votam em quem vai comandar o time, né? É, Que aqui, realmente, que aqui né? no Isso aqui Brasil no Brasil a poucos gente times fazem isso. Que o Inter faz, que o Inter teve uma eleição com muita gente recentemente. O próprio Algum, Palmeiras não faz isso. Que eu é, não sei se já mudou, mas eu lembro de uma época que, tipo, até os sócios fizeram um protesto para poder votar e tal, que só a galera lá de dentro que votava, os conselheiros. E tem, tipo, uma galera que é conselheira permanente, então os caras estão lá desde sempre e são comprados pelos ex-presidentes e tal, o São Paulo e é assim, né? São os conselhos, os sócios os vitalícios não. conselheiros vitalícios, Os né? conselheiros vitalícios que votam e não existe oposição dentro desses conselheiros. Né?
Exato. Então, Então é tipo, sempre o mesmo grupo político do clube que. exato, mano. É igual o Corinthians, né? Tipo, sai o Andrés, entra outro Andrés, aí próxima eleição Andrés, Andrés de novo, tá ligado? É, É o sempre o Leco, mesmo grupo, mano. o Leco no São Paulo era vice-presidente do Juvenal. Daí o Juvenal morreu, teve eleição, assumiu o Aidar, que fazia parte da gestão do Leco. E aí o vice-presidente era o Júlio Casares, que é o atual presidente. Daí o Aidar sofre o impeachment, daí fica o Leco. Então, assim, tá tudo nas mesmas pessoas, né? Nas mesmas figuras que. Exatamente. Aí, tipo, aí fica o futebol brasileiro com essa estrutura defasada, tá ligado? Os clubes afundando cada vez mais. Aí o torcedor que se fode. Foda-se o torcedor, né? Aí vem uma empresa foda aí, grandona, compra tudo, compra tradição, compra não sei o quê. Não estão Isso nem eu aí, né, pro acho. contexto local do clube, não estão nem aí pra história do E, clube, pros torcedores. Isso que é Eu acho foda. louco a gente falar que, parça, você não ter participação. É louco, né? Porque, cara, a torcida faz o clube, né, parça? Não é só política, mas o que dá vida para esse futebol são os torcedores, né? Tanto que a tão polêmica volta ao estádio, né? Mostra a diferença. Eu tava assistindo o São Paulo e o Inter, só do fato de estar uma galera lá no estádio, a afeição dos jogadores é outra. A comemoração, você sente a energia. Eu tava assistindo na TV, mas eu notei essa diferença, tá ligado? Só que aí, assim, cara, você tava falando desse perfil, né, das grandes empresas. Por exemplo, da Red Bull. E pegar um time que só tem uma história local. Esse só tem uma história local é muita coisa para quem é do local. Exato, não, exato. Mas, tipo, muitas vezes esse local não tem voz pra poder combater, tá ligado? Essa empresa foda, essa empresa grande que É vem. o dinheiro que o, cala, né, mano? É, o caso do infelizmente. próprio Red Bull Bragantino, né? Pô, teve São Paulo e Red Bull lá em Bragança há 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, eu fui lá com meu irmão e um amigo dele. Pô, primeiro que, cara, eu fui na torcida do Bragantino e era a torcida do São Paulo, né? Meu irmão, ele tinha ido um jogo antes desse, tinha 400 pessoas contra o Atlético Goianiense, enquanto São Paulo tinha 4.000. Daí você olha, tipo, poucas camisas do Red Bull Bragantino, poucas do Bragantino antiga. Na minha frente tinha um cara que tava com a camisa do Bragantino antiga cantando as músicas do São Paulo. Então, tipo, é isso, velho. É um clube que já não tinha muita torcida, né? Mas aí com a empresa é muito mais difícil você ter uma identificação com o clube, né? Porque você tá se associando da marca, velho. Então, mano, é um bagulho que, sei lá, de onde é a Red Bull, da Áustria, mano. Da Áustria. Da Áustria, né? Não, Então é tipo Red Bull, Bragantino. A Red Bull vem primeiro do que o nome Bragantino. Então os e caras mudou o superam. uniforme, mudou Mudou o tudo. uniforme, a cor do uniforme e Não, tal. inclusive tem, no caso do Leipzig da Alemanha, né, que é o time da Red Bull na Alemanha, embora ele não chame Red Bull, né, porque não pode. As torcidas dos outros times odeiam o clube, velho, porque eles apagaram um clube de Leipzig que tinha os seus torcedores lá, que, enfim, não aparecia também há muitos anos no futebol, nas primeiras divisões, mas assim, você pega os times mais tradicionais, os caras odeiam a marca, o clube, enfim, tudo. Então é meio muito doido essa relação das empresas com o futebol. Mano, imagina se a Red Bull faz um lance manda um lance lá na Lusa, na Portuguesa. Tinha muitos que queriam, né? Parça, e, nossa senhora, eu sei Ia a dar uma primeira treta, hein, linha de mano. frente lá de contra. Porque a portuguesa a gente sabe, né? Não vai para lugar nenhum, só para baixo. A situação do Canindé, né? Só que existe quem torce para a Lusa, que tem o vínculo com a Lusa, é uma parada de geração para geração, mano. Então, eu não sei se eu comentei aqui, não sei se eu já falei com vocês, mas eu tô fazendo jornalismo esportivo uma pós. Ah, mentira.
Eu só Legal. tô traindo o movimento da história aqui. Mas tô fazendo. Aí, tipo, numa das aulas, mano, a gente conversou com o Thiago Escuro, que é, tipo, o CEO do Red Bull, tá ligado? Bragantino. E ele tava falando que a Red Bull fez oferta para outros clubes, que ele não pode revelar. Eu sei de um E deles. fala aí, então, pra nós, que ele não Que revelou pra gente lá. Você fala fofoca aí, mano. o meu irmão, ele tem dois amigos que trampam no Red Bull. E aí eu acho que foi o Oeste um deles. Então, é sempre uns clubes É pequenos, só tá que o Oeste ligado? caiu, né? O Oeste caiu um. É. E aí eles foram pro Bragantino. Assim, o Oeste que Aí, é um clube empresa tradicional, né? Tipo, sempre foi clube empresa. aham. E tipo, aí ele tava comentando que eles entraram em contato com a família Chaid, sei lá, não sei como é que fala. Que tipo, os caras que mandam É mandavam no Bragantino a antigamente, tá ligado? Bichedi, né? Isso é. Que os caras são donos de Bragança, basicamente. Aí eles falaram e tal, e a família vendeu o clube pra Red Bull, basicamente. Então a gente já vê que, tipo, é um clube que já vinha com donos ali, entre aspas, e que, sabe, não tem muita história. Não É, tem uma coisa ninguém, não fede nem cheira, né? nessa onda aí de modernismo no futebol, né? Falando que o novo é o clube empresa, sempre vão falar dos casos que deram certo, né? Dos casos, mas não falam dos clubes que dão errado, né? Pois é. Principalmente no futebol brasileiro, velho. Você não vê ninguém falando do Oeste, da Ferroviária, que também não É. consegue subir de jeito nenhum. O Botafogo tava com um projeto aí, não tava? Ano passado, na temporada Tava. passada, de ser uma É o Felipe SA e Neto tal. que tava encabeçando o negócio, né? É, então, aí, tipo, caiu, tá ligado, pra segunda, vai subir de novo, provavelmente, mas, tipo, foi um caso que, não, a princípio, não ia dar, não ia rolar, tá ligado? É bom ressaltar essas coisas, né? Porque às vezes parece que senão a gente está fazendo advogado da privatização dos clubes. Tipo, dessa venda toda. E não é assim, tá ligado? Não, eu só quero gestões melhores, só pontuando aqui Questões de novo. melhores. É muita coisa, E né? de maior É, tipo, participação popular também. é exato, é muita coisa num clube, mano. Não é só o setor do futebol, tá ligado? Envolve muitas outras coisas. Principalmente os clubes que têm clube social, né? Então não é só o setor do futebol, tem, tipo, a gente tem os esportes clubes também, que tem outros esportes ali inseridos, mas que, obviamente, o futebol ganha mais evidência porque é um esporte mais popular e que gera mais receita. Mas, tipo, se a gente pensar a estrutura de um clube, mano, é muita coisa, vai muito além ali dos jogadores, dos torcedores, tá ligado? É uma estrutura política fodida.